Olá pessoal, boa tarde, é uma alegria estar com você aqui no programa da comunidade Alfa e Ômega nesta tarde. Nós que nos encontramos aqui na Rádio Educadora 104,9. Quero ficar com você nesta tarde, ok? Temos muito que rezar, muito também para partilhar da vontade de Deus. E essa música que nós ouvimos, ela diz: eu quero a tua vontade, Senhor. Espero que você também deseje a vontade de Deus nessa tarde. Essa convocação. Isso. Agora é o Evangelho. O Santo Evangelho, partilhando a palavra de Deus. Então, nesta tarde nós queremos, fazer a vontade de Deus. É isso que nós cantamos agora, é isso que essa música ela veio dizer para nós. E para aqueles que desejam fazer, então, aí a vontade de Deus, na verdade é muito simples, Porém, também nos custa esta fidelidade, Este ouvido atento à voz de Deus. Então, quero convidar você a partilhar hoje, a ouvir, a rezar também com o Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Olha só, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades do povoado, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Olha só, o Evangelho começa a dizer assim, que naquele tempo apresentaram um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando eu li este Evangelho pela manhã, eu fiquei pensando assim, aquele homem mudo que estava então ali possuído pelo demônio, ele só pôde ser libertado, ele só pôde ser ajudado, porque alguém o apresentou a Jesus. Olha a importância de nós conhecermos Jesus. Com certeza quem apresentou este mudo a Jesus é porque conhecia Jesus. É porque entendia que Jesus tinha ali, talvez nem soubessem, vamos dizer assim, quem era,
né, de fato a pessoa do Cristo ali, mas sabiam que aquele homem era diferente. Sabia que aquele homem, ele tinha algo especial, ele curava as pessoas. Então aqueles foram até Jesus e apresentaram este mudo, este homem que estava mudo. Quantas vezes você apresentou alguém a Jesus? Não é? Às vezes nós apresentamos, olha, né, fulano, esse é o João Maria, né? Esse é o Benedito, esse é o Paulo. Então nós apresentamos uns aos outros. Mas quantas vezes você falou de alguém que você conhece para Jesus? Quantas vezes você apresentou, às vezes, a tua família a Jesus? Não é? Às vezes nós queremos curas, às vezes nós procuramos milagres na nossa vida, porém é necessário nós apresentarmos as situações a Jesus. Você que é mãe, que às vezes já está cansada porque teu filho muitas vezes chega em casa nas madrugadas, porque o teu esposo ele não cumpre às vezes o papel de esposo dentro de casa, não é pai. Às vezes você que é pai já está cansado das situações familiares também, né? Você que tem aí empresas e conhece todas essas situações, né, do Covid, tudo isso que nós estamos vivendo neste tempo, né? Nós vamos ficando angustiados, nós vamos vivendo aí os medos, os temores, mas às vezes esquecemos que é necessário apresentar a Jesus as situações. De nada adianta ficar aí, né, descabelando, de nada adianta ficar procurando seguranças em outras coisas. Né? Muitas vezes, nesse tempo, muitas pessoas por medo e por desespero, né, vão procurar soluções em algumas seitas, né, nos trabalhos que são feitos. Meu Deus, não, nós temos um Deus vivo e verdadeiro. É o mesmo Jesus, meus irmãos, que caminhava naquelas terras de Israel, que caminhava em Jerusalém. É Ele que é presente hoje na nossa vida. A vida dele não terminou ali na cruz, não. Para muitos, sim, terminou ali. Mas para nós cristãos batizados, Ele ainda continua a passar no nosso meio. Ele ainda continua a realizar as graças, as bênçãos na nossa vida, na vida daqueles que nós apresentamos. É necessário você rezar diariamente. É necessário você colocar diante de Deus a tua família, as tuas necessidades. Apresentar a Deus também as suas alegrias, o seu agradecimento. Você já agradeceu hoje a Jesus pelo dom da tua vida? Ou nós já levantamos reclamando porque temos que fazer isso, fazer aquilo? Não, meus irmãos, é preciso nós agradecermos a Deus as bênçãos de cada dia. E olha só, os fariseus que estavam ali, né, porém diziam, né, ele é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Em vez de agradecer a Jesus, em vez de ver o bem que Jesus fez àquele homem, expulsando os demônios, aqueles fariseus vão e dizem, né, olha, este homem traz o próprio demônio, porque só pelo demônio que ele expulsa os outros demônios. Que loucura, né? Homens fariseus que não conheceram a Jesus. Viviam ali, lado a lado, viam todos os milagres. Porém, eram aqueles que sim, não seguiam, né? Mas perseguiam Jesus. Por isso, né? Chamado fariseus. E o evangelho ainda vai continuar, né? Jesus mesmo assim, ele percorria todas as cidades ali, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todos os tipos de doenças e enfermidades. Porém, Jesus caminhando entre aquele povo, ele olhou ali e ele se compadeceu daquelas pessoas.
E olha como o Evangelho retrata, como estavam essas pessoas. Estavam cansadas, estavam abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Por que será que nós andamos tão cansados? Por que será que muitas pessoas andam abatidas? Por que será que os jovens da nossa época, você que é jovem, que de repente vai estar me escutando agora, tanto aqui pela Rádio Educadora, você que está andando de carro aí na cidade, está no seu comércio, está passando aí pela rua e de repente ouve agora o que eu vou falar. Você que me acompanha aí pelo Facebook da comunidade Alfa e Ômega. Por que será que nós estamos tão cansados, tão abatidos? Eu vou dizer para vocês, meus irmãos. Hoje de manhã, enquanto eu rezava na minha oração pessoal, me vinha esse questionamento mesmo. Por que às vezes estamos tão cansados, tão abatidos? Porque nós olhamos uma humanidade que parece que perdeu a esperança. Né? Pessoas, às vezes, de idade, tudo bem que a idade chegou, mas que para elas não tem sentido algum mais. Olham para a sua história como se nada tivessem construído, nada tivessem alcançado. Vemos aí jovens cheios de vida, mas que não têm um sonho, não sonham mais, né? Se bastam simplesmente ali por estar num celular, se bastam porque saem nas noites e bebem todas, e ficam com todas, e vivem uma vida assim de prostituição. Né? Porque a prostituição, para quem não sabe, não é somente aquele lugar que você vai e de repente você paga pelo serviço. Mas se você fica com uma menina, se você fica com um rapaz, né? Hoje, amanhã, né? Cada dia com uma, e não há um compromisso, não há uma intenção de você ali construir um relacionamento, me perdoa, mas você, a pessoa, vocês estão se prostituindo, vocês estão acabando, vocês estão machucando aquilo que é sagrado em vocês. Não é? Então por isso que causa esse vazio na vida de tantos jovens. Por isso que causa esse vazio, às vezes, no relacionamento seu que é casado. Porque vive aí o cotidiano do dia a dia, perdeu o brilho. Dentro de muitas casas, né? A televisão, as novelas. Meu Deus, eu quero pedir aqui para vocês que ainda continuam ouvindo e permitindo que as televisões fiquem ligadas nas novelas na casa de vocês. Não permitam. Porque a televisão, meus irmãos, com tudo aquilo que passa, você abre a porta da tua casa para que ali os teus filhos aprendam a traição, o roubo, os assassinatos, os abortos. Porque é só isso que hoje a televisão ela derrama na nossa casa quando nós colocamos as novelas, e aí deixamos ali, e aí talvez você vai me dizer, não, mas eu ligo ali, eu não fico assistindo não, é só para ter, né? Não, ali está sendo derramado. Tudo aquilo que se passa ali na tela é derramado dentro da tua casa. Da mesma forma que você acredita que quando você coloca a televisão ligada aí numa novena, numa missa, que você acredita que a bênção entra na tua casa, da mesma forma, quando nós ligamos as televisões, quando nós ligamos os rádios nessas músicas, que hoje nem se pode dizer que é música, adentram a nossa casa, destruindo os lares, destruindo os casamentos. Quantas traições nós vemos? Quantos maridos que saem de casa procurando outras mulheres lá fora? Quantas mulheres que hoje em dia deixam os maridos, os filhos em casas e procuram outros também? Então é por isso que a humanidade se encontra cansada. É por isso que a humanidade ela se encontra sem esperança. Porque procuram fora de Deus preencher o vazio que existe no homem, que existe na mulher. O vazio interior. Por mais que nós busquemos nas coisas, e eu digo, nós buscamos em coisas passageiras,
Tudo bem, hoje você tem o seu emprego, você tem o seu salário, talvez você ganhe bem. Você tem o carro do ano, você trocou o seu celular. Né? Você tem uma conta no banco. A tua vida está em paz, vamos dizer. Mas se a tua segurança estiver em tudo isso que eu disse, como você está assegurado, e agora eu vou dizer, nas migalhas deste mundo? Sim, é nas migalhas, porque nós podemos ter tudo aqui hoje à disposição nossa. Porém, quando a nossa hora chegar, quando a minha hora chegar, quando Deus quiser vir nos recolher, como nós temos visto que através das doenças que nós estamos vivenciando, a morte, meus irmãos, ela chega. Ela chega para mim, ela vai chegar para você. E como nós vamos estar diante dela? É preciso pensar. Tem gente que fala, eu não quero nem pensar nessa hora, né? Às vezes eu tenho acabo às vezes falando também, mas nós precisamos pensar. Né? Ontem à noite eu fui dormir e aí eu estava dando uma olhadinha nas notícias, né, do que estava falando, né? E tinha um repórter aqui do Matão Urgente, da nossa cidade, e ele dizia ali, né, que só ontem, na parte da noite, morreram 3 pessoas aqui em Matão, confirmada do Covid, né, só ontem. E hoje pela manhã já faleceram mais 2, porque ainda não se sabe, né, o resultado ainda não havia saído, mas também foram enterrados logo pela manhã, porque como eram suspeitos, né, do Covid, não podia se esperar até o exame chegar. Então nós estamos aí, sujeitos, a qualquer instante também, sermos visitados, como diz São Francisco de Assis, pela irmã morte. E como ela vai nos encontrar? Como nós vamos nos encontrar com ela? Apegados nos bens que passam? Ou apegados em Deus? Agarrados em Deus, naquele que não passa, naquele que é o princípio, o fim, o alfa e ômega de nossas vidas. Este título, vamos dizer, que Jesus ganha como Jesus, o alfa e ômega, o princípio, o fim de nossas vidas, ele não é só da comunidade alfa e ômega, ele é da humanidade. Você é chamada, você é chamado a desejar que ele seja o alfa e ômega da tua vida, o princípio, o fim. Meus irmãos, então vamos entendendo, né, que realmente Jesus, ele passa ainda no nosso meio, ele olha para nós e fala, são como ovelhas sem pastor. E ele vai e diz aos discípulos, e hoje também, muitos de nós somos discípulos. Você que tem uma caminhada na igreja, você aí que se diz católico, que vai, né, que, no entanto, né, ia às missas sempre, todos os dias, talvez, no fim de semana, participava do grupo de oração, você também se torna discípulo porque você conheceu a verdade. Embora eu não sei como que você está vivendo, né, se você tem vivido a verdade que você conhece. Mas você é chamada hoje como discípulo a isso que Jesus pede no Evangelho. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E este pedir ao dono da messe, quem é o dono da messe? Deus é o dono da messe. Jesus é o dono da messe. Ele pede para que nós rezemos. Ele pede para que nós rezemos, meus irmãos. Rezemos pelas vocações, rezemos pelas pessoas, para que possam se comprometer com o reino de Deus. Então, nesta tarde, desta terça-feira, dia 7 de julho de 2020, este momento, esta hora, ela não volta mais. Estas palavras que eu disse não voltam mais. Porque é o momento de agora que Deus quer que você ouça, que você experimente.
Então, pare por um instante. Eleve o seu pensamento, não aquilo só que eu estou dizendo, mas eleve teu pensamento a Deus. Pare um momento, porque às vezes a nossa vida é tão corrida, né? São tantos os atropelos do dia a dia, e nós esquecemos que nós temos uma vida que a nossa foi emprestada neste corpo. E a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma grita dentro de nós porque tem sede de Deus, tem sede do céu. Então nós queremos nesta tarde pedir a Deus para que Ele envie trabalhadores para essa messe, que Ele possa te enviar também como trabalhadora nessa messe, para que você não tenha medo, às vezes, de falar de Deus para as pessoas, que você não tenha medo de ser testemunha. Seja testemunha no seu casamento, para que o seu casamento seja um casamento santo. Seja um jovem que mostre para as pessoas que a felicidade, a verdadeira felicidade está em Deus. Não está naquela noite onde você pode tomar um porre, não está naquela noite onde você pode ficar com todos. Não. Mostre que é possível nós sermos jovens felizes, porque conhecemos a Deus, porque amamos a Deus. Vamos rezar nesta tarde, pedindo que o Senhor envie vocações. Vocações, quando eu digo, meus irmãos, não são só sacerdotes religiosos, consagrados como eu, numa comunidade nova, não. Também, né? A igreja precisa de muitos aqueles que entregam toda a sua vida a Deus. Mas a vocação também implica na vocação matrimonial. Então vamos pedir que todos, a humanidade, ela possa se encontrar na vocação que o próprio Deus escolheu para cada um de nós. E ouvindo esta música, você pode fazer dela também a sua oração. Vocação é graça concedida pelo céu. Vocação é o chamado de amor que vem de Deus. Esta minha felicidade. Vocação, Senhor, é fazer tua vontade. Vocação é graça concedida pelo céu. Vocação é o chamado de amor que vem de Deus. Esta minha felicidade. Vocação,
Educadora FM. Apoio Cultural. Eu quero sim economizar na drogaria econômica, você vai comprar. Eu quero sim economizar na drogaria econômica, você vai comprar. A farmácia mais barata bem pertinho de você. Drogaria econômica pra melhor lhe atender. Grande variedade, sem medicamentos, qualidade, confiança, com bom atendimento. Drogaria econômica, eu quero sim economizar na drogaria econômica, você vai comprar. Eu quero sim economizar na drogaria econômica, você vai comprar. Drogaria econômica, a farmácia mais barata, bem pertinho de você, em frente ao supermercado Simone do Monte Carlo. A drogaria econômica está com o novo telefone 3389-2705. Diz que economia 3389-2705. Ou fale pelo nosso WhatsApp 9994. O silêncio de Maria, o Santo Terço. Mas, Mas pode ser. Pode. pode ser? É regional na prestação de serviços médico-hospitalares. O nosso objetivo é melhorar cada dia mais e mais. Juntos, vamos idealizar o futuro, mas com a certeza de que estamos cumprindo o nosso papel no presente. Hospital Carlos Fernando Balzoni, cuidando do seu bem mais precioso, a sua saúde. Chegou a hora de reformar, chegou a hora de construir um sonho com qualidade no Sartor. O melhor preço é melhor condição. Eu vou pro Sartor, vou buscar. Essencial para acabamento do meu sonho tem lá no Sartor. Vou comprar elétrico, hidráulico, já sei onde achar. Eu vou pro Sartor. Original como você sempre desejou. Ótica e lojaria, o garoto. Não dá pra brincar com saúde. Nem tudo que reluz o garoto. Seus olhos merecem o melhor. Veja bem, na hora de presentear quem tem. Não dá pra disfarçar. Ótica e lojaria, o garoto. Ótica e lojaria, o garoto. Ótica O Garoto, Rua Rui Barbosa, 961 Centro. Telefone 3382-2503. Educadora, a opção diferente. O silêncio de Maria, o Santo Terço. Posso baixar só um pouquinho? Pode. Porque eu acho que depois, na hora de você começar a usar o microfone, vai dar interferência, Tá, ok. aí vai começar a zumbir. Aí. Então nós voltamos aí, né, com a nossa programação. Nós temos aí algumas propagandas aqui da Rádio Educadora, né? Porque a Rádio Educadora, ela é mantida aí por essas, como posso dizer, por essas propagandas, né? Ela também que ajuda a manter aí, né, essa Rádio Educadora, que é a rádio aberta aqui da nossa cidade de Matão, né? Você que não conhece, que está nos acompanhando pelo Facebook. Então, alguns momentos a nossa programação ela é um pouco, né, interrompida por conta aí dessas propagandas, né, que são feitas. Então, quero assim agradecer você que está aqui nos acompanhando, você que está aí na Rádio Educadora, né, no seu trabalho, você que está nas ruas, no carro, ouvindo a nossa programação, rezando conosco, né, você que gosta de rezar com a comunidade Alfa e Ômega. Muito obrigada. Obrigada também ao pessoal aqui do Facebook. Vou dar uma olhadinha aqui quem está aqui.
Fernanda Araújo, minha mãe Áurea, lá de Bitinga, benção mãe. Vanildo, meu irmão de comunidade que mora em Adamantina. A Nilda, a Meire Rodrigues, minha irmã aqui de casa da comunidade. A dona Clarice, lá de Marília. Olá, dona Clarice. A Natanaelen também, nossa amiga. Então, que Deus abençoe vocês que estão rezando com nós. A Liane também. Deus abençoe. E nós vamos rezar nesta tarde. O terço da comunidade Alfa e Ômega, né? Nós temos rezado ele toda terça-feira, pedindo mesmo e clamando que essas palavras, né? Quando nós rezamos, né? Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Que ele possa ser mesmo, né? Esta graça na nossa vida. Que em tudo Deus possa estar conosco. Santa Teresa d'Ávila, que é baluarte da nossa comunidade, ela dizia assim, que se nós não encontrarmos Deus entre as panelas, né, no caso do nosso serviço, né, não sei onde você trabalha, mas se você não conseguir encontrar Deus aí, você também não vai encontrar Ele no sacrário. Olha só que coisa, não é? Então é necessário nós encontrarmos Deus aonde nós estivermos. Por quê? Porque cada um de nós somos este sacrário vivo. Você é um sacrário vivo. Então, o outro que está ao teu lado, você vai falar, meu Deus, Vanessa, mas aquele um que está aqui, ai meu Deus, não sei se eu consigo encontrar Deus nele. Você consegue, porque ele é a imagem e semelhança também de Deus. Ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Então, encontremos Deus aonde quer que nós estivermos, e que ele possa tomar o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Todas as situações, todos os seus pedidos desta tarde, tenha certeza de que Deus está no controle de tudo, né? Ele é o único que pode, de fato, né, prescrutar os nossos corações. Há um salmo que diz, né, antes mesmo que as palavras viessem aos meus lábios, ele já conhecia. Né? Quando ainda estava sendo gerado no ventre materno, ele já me conhecia. Então você acha que ele não conhece os teus problemas? Você acha que ele não está se importando com o que está acontecendo hoje no nosso mundo? Né? Quem de nós, que geração nossa iria imaginar que passaríamos por isso? Não é? Às vezes nós vamos vendo essas situações que estamos vivendo e a gente se recorda, né, da escritura na Bíblia que diz, né, quando era a época lá do Egito, né, Moisés, aquele povo que enfrentou, né, muitas pragas. E fala, meu Deus, né, será que nós vamos enfrentar tudo isso? Porque isso que está acontecendo nos priva de tanta coisa, nos priva de abraçarmos aqueles que amamos, nos priva de estarmos perto, nos priva de estarmos na Santa Missa, meus irmãos. Né? E esse eu gostaria de falar isso também mais uma vez. Né? E pedir neste terço que a graça de Deus ela possa ir mesmo no coração, né, de todos aqueles que estão hoje necessitados deste alimento, alimentar a alma com a Eucaristia. Eu sei que você tem se alimentado da palavra de Deus. Eu sei que você tem estado aí, né, na sua casa, nos fins de semana, às vezes durante a semana também, assistindo a Santa Missa, participando desta forma da Santa Missa. Né? E pela igreja, nesses tempos, a igreja tem dito, né, que esta é uma verdadeira comunhão espiritual. Não vamos perder esta oportunidade de estar com Jesus. Mas também rezemos para que esse tempo passe logo. Não é? Para que as autoridades também se visorem com carinho, porque às vezes a gente olha, né? E às vezes a gente estava até comentando. Né? Os supermercados estão abertos, por quê? Porque é uma necessidade, né? Você vai comprar comida. As lojas estão abertas, né? E tem todo um ritmo para poder, né, entrar aí um a um, né? E as filas lá fora a gente percebe que não é tão bem organizado também. Mas, porém, aquilo que é sagrado, a Eucaristia também é alimento. Então também teria que ser necessidade. Né? Alimento da nossa alma. Para muitos isso não faz diferença alguma. Mas para nós que somos cristãos, para nós que
necessitamos e conhecemos e sabemos que ali nós encontramos o alimento que alimenta a nossa alma, também seria um lugar de necessidade de estar aberto. Aberto, que eu digo, é as missas, as celebrações da Santa Missa, né? Com todo o cuidado, claro, né? Cada um num banco, álcool em gel quando chega, as máscaras, mas está no coração de Deus. Vamos rezar, não desistamos desta luta também, vamos rezar, porque disso também a nossa alma necessita, deste alimento, tanto quanto o corpo necessita, a nossa alma também necessita. Então quero convidar você a traçar sobre você o sinal santo da cruz, para que nós iniciemos esse terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero acolher também aqui Maria Emília, que é minha irmã aqui da comunidade Alfa e Ômega, o Paulo também, nosso amigo, nosso irmão. Estamos rezando por você. Vocês que estão aí acompanhando este terço, vocês que nos acompanham aí pela rádio, vamos agora rezar o primeiro mistério. Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Neste terceiro mistério, eu quero rezar de maneira muito especial para o Emanuel, meu afilhado. Hoje ele completa 2 aninhos de vida, então eu quero aproveitar aqui e rezar por você, Emanuel, para que Deus seja sempre Deus em sua vida. Deus, somente Deus. Meu abraço para você, meu abraço aí distante, né? Você que está aí em Araraquara, né? Deus possa te abençoar.
Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Neste quarto mistério, eu quero colocar no coração de Deus, né? Uma amiga muito querida, a alma dela, né? Ela que faleceu no dia de ontem. Ela mora em Adamantina. Em Adamantina nós temos uma casa de missão lá, eu morei nesta missão 3 anos e ontem ela faleceu, ela vinha lutando com câncer. Eu quero rezar por ela, pela alma dela, né, pelo Robertinho Ciceri, seu esposo, também por seus filhos, pelos amigos, por esse momento tão triste que a família vive. É uma família muito de fé. Né? Acredito que eles sabem, né, que Deus acolheu ela no céu, é alegria no céu, né? Porém uma tristeza também da separação aqui. Então quero rezar por eles. E também, né, eu estava vindo aqui para a rádio e eu recebi uma notícia assim, né, que abalou também muito meu coração, né? Um jovem também lá da cidade de Adamantina, o Lucas, eu ainda não soube assim, o motivo do falecimento dele, mas ele faleceu no dia de hoje, né? Um jovem. Então, quero colocar também nos braços de Deus a sua alma, Lucas, também o seu pai, né, a sua mãe, eles que também são tão presentes na vida da igreja, né? Que Deus possa confortá-los. Que Deus possa confortar também o seu coração que nos acompanha. Você que perdeu um ente querido durante esses dias, um amigo, alguém da família, né? Você que ainda sofre com a perca de alguém, né? De repente aí alguém da sua família, alguém que você amava muito, morreu e até hoje você não consegue lidar com as percas, né? Com esta separação neste tempo. E eu digo uma separação neste tempo porque a nossa vida, meus irmãos, não é para ser aqui mesmo. Nós estamos de passagem. Lembra que eu falei? Como nós vamos estar? Como nós estamos? Porque a nossa vida é uma passagem. Né? É uma passagem e ela é rápida por aqui. Porque temos um céu que nos espera. Isso nos conforta, isso nos consola também. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus,
em tudo e sempre. Amém. Você vai ouvir agora uma música e ela diz exatamente, acho que resume tudo isso que nós temos dito, né? Que só Ele é suficiente para nós. Só o amor dele, só a vivência dele na nossa vida, ela é suficiente. E isso, meus irmãos, nos basta. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar. Aqui é o carisma, o recado é um da música? Não, foi. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Oh, oh, Mesmo em meio à tempestade, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és. Meu Jesus, tu és. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. A gente vai abaixando, né? Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Deus, somente Deus, em tudo e sempre, testemunhando Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Carisma da comunidade Alfa e Ômega. Voltando aí então, nós queremos agora finalizar, né, o nosso momento aí de partilha, o nosso momento de oração, agradecendo você que esteve conosco. Mas antes disso, eu quero deixar aí, né, os recadinhos, né, de sempre aí da nossa comunidade. Você que tem nos seguido, né,
Então agora, exatamente às 15 horas, você que nos acompanha pelo Facebook, você pode permanecer aí, tá bom? É um convite para você. Nós vamos estar rezando aí o Terço da Misericórdia. Quem reza hoje conosco são os nossos irmãos da Casa Missionária de São Carlos, tá bom? Então você continua aí, que daqui a pouquinho os nossos irmãos estão entrando aí também pela live para rezar com você. Também quero, avisar vocês, toda a nossa programação aqui na rádio é de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. Porém, na quarta-feira, nós cedemos aí o nosso horário das 2 horas para o padre Marcelo Joly, porque ele queria, assim, aumentar um pouco o programa de evangelização dele. Então, como nós também temos esse meio aí de estar rezando, com vocês, aí pela live, então, de quarta-feira, nesse horário das 14 horas, o pessoal que acompanha a gente pela rádio, nós não vamos estar aqui. Acho que vocês perceberam, quarta-feira nós não estávamos, mas se você desejar, você que gosta aí de rezar, com a comunidade, você que gosta aí, da espiritualidade da comunidade, você pode estar acessando o Facebook também durante esse horário, tá bom? E aí o pessoal que vai estar fazendo a programação aí das 14 horas, como hoje, que eu fiz aqui, também depois já segue às 15 horas com o Santo Terço da Misericórdia, certo? E lembrando que enquanto essa pandemia não termina, ela que não deixa a gente se encontrar, nós temos o grupo de oração também pela live na quinta-feira às 20 horas, Então, vamos participar, vamos rezar, vamos se utilizar deste meio aí da evangelização na qual Deus hoje, abre as portas para nós, certinho? Então, um grande abraço para você que está aqui, que ficou conosco. Deus abençoe. Cantar, pular, gritar de alegria, essa é a que vem de Deus.